Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa é a taça de vinho e a conexão que ela gera com as histórias dos nossos convidados. Meu nome é Ronaldo Galo, como vocês estão vendo, hoje nós não teremos o André Gaiofato. O André Gaiofato teve uma intercorrência um pouquinho antes da nossa agenda com a nossa convidada, então nós decidimos prestigiar a nossa convidada e vamos sentir a falta, mais ou menos, na verdade, não vamos sentir tanta falta assim não, do nosso querido André Gaiofato. Então, um beijo para o André Gaiofato e vocês depois, todo mundo mandando mensagem, escrevendo lá no nosso canal no YouTube e no Instagram. Um beijo, André Gaiofato. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Não tem nada demais, o André tá bem, a família dele também tá bem, tá tudo jóia. Uma intercorrência de última hora. Infelizmente, vocês terão que me aguentar hoje. Por sorte, a convidada é muito legal. E eu vou começar apresentando a nossa convidada de hoje é a Maria Emília Atala, formada em gastronomia pela Anhembi Morumbi em 2001, quando ela devia ter... ela é muito nova, então, enfim. De 2002 a 2006, ela viveu na Europa, onde graduou-se em artes culinárias pelo Institut Paul Bocuse, Lyon, França. Ralou em restaurante 3 estrelas Michelin, não sei se rala num restaurante 3 estrelas Michelin, muito menos em Montpellier, mas ela vai contar pra gente. Le Jardin des Sens. Le Jardin des Sens. Aos 22 anos de idade, era chefe pâtissier em um restaurante 1 estrela Michelin em Londres, o Zafferano. De volta ao Brasil, dedicou seu trabalho como chefe em jantares particulares, em expedições customizadas por áreas remotas do país pelas produtoras de viagens Matueté. Por 2 anos foi proprietária de um café kosher em um centro de estudos de cabala. Em 2014 começou a enveredar-se pelo universo dos vinhos, formou-se pela BS São Paulo, Court of Master Sommelier L1, W73 e French Wine Scholar. Durante sua transição da cozinha para sommelier, comandou diversos jantares, aulas conceituais em seu ateliê apartamento Oca Mondrian ou Mondrian? Mondrian, pode ser. Então, Oca Mondrian. 2019 foi convidado para assumir o salão do restaurante Evaia como sommelier. Em 2020, com a pandemia, mudou-se para o vilarejo de Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha. Hoje é responsável pelo setor de posicionamento de marketing da importadora Delacroix, pelo Clube de Vinhos, Vendas e Eventos. Pós-graduado em Agricultura Biodinâmica, auxilia na vindima e alguns processos da vinícola Vinhas do Tempo e vem lançando uma produção de vermutes artesanais. Ela tem uma surpresa hoje pra gente. Sommelier executiva do restaurante Almar de Trancoso, na Bahia, e consultora de serviço de sala para o grupo BI Vale Rústico Garibaldi. Seja muito bem-vinda, Maria Emília Atala. Obrigada. Posso só fazer uma microcorreção? Pós-graduanda, ainda estou fazendo o meu curso de agricultura biodinâmica. Muito provavelmente, se eu resolvesse fazer uma segunda graduação, seria em algo do tipo. Não sei se é agricultura biodinâmica, mas seria algo do tipo. Acho bem bacana. Bom, pessoal, então a gente vai começar explicando mais uma vez. A gente vai fazer a degustação dos nossos vinhos às cegas. A gente já está tomando o vinho que a Maria Emília trouxe. Daqui a pouquinho o meu vinho está gelando mais um pouquinho. A gente vai abrir e vamos provar também o vinho que eu trouxe, Conexão Tanino trouxe. A diferença é que nós estamos provando um vinho da Maria Emília branco, o vinho que nós trouxemos é tinto, então já facilita a vida. De qualquer forma, a gente vai bater um papo sobre os vinhos que eu e a Maria Emília trouxemos. A gente pede no comecinho do nosso bate-papo uma indicação de livro, filme, série, música, enfim. Tá. Você tem uma indicação? Sim, eu tenho uma indicação de um livro que na verdade não tem nada a ver com vinho, mas eu acho que tem a ver um pouco com as coisas que eu gosto, que é um livro que eu já li há um tempo, mas eu curto bastante, que chama O Mar é Minha Terra, do Beto Pandiani, que é um velejador.
E na verdade, um livro de relatos dele. Ele é um cara... Já assisti algumas palestras dele, entrevistas. Ele é fantástico, assim, muito, muito carismático. Um cara de uns 2 metros de altura. E ele é especialista em cruzar oceanos, assim, em grandes expedições em catamarãs não cabinados. Então, assim, ele cruzou o Pacífico, ele e um colega dele, e foi para a Antártida, foi para o Ártico, enfim, ele viajou o mundo todo e eu acho muito inspirador, assim, o Homer Klink acredito fazer a mesma coisa, mas num barco cabinado, né? Isso, exatamente. O Homer, ele fez no IAT, né, num caiaque, mas cabinado, né? Ele fechava, cruzou o Atlântico na década de 80 e depois um veleiro cabinado mesmo. Mas é engraçado que o Homer Klink fala pro Betão assim: pô, Betão, eu fui... Tudo bem, eu passei, sei lá, um inverno na Antártida, mas você é como se você tivesse subido o Everest de Havaiana. Porque... E, assim, sem cabine, né? É uma loucura. Bom, então os caras que cruzam o Atlântico, eles se falam, eles se conversam, eles são amigos, participam, tem um grupo de WhatsApp. Os loucos são todos amigos. No grupo de WhatsApp. Uma outra pergunta que a gente faz aqui, sempre a segunda pergunta, é qual a sua conexão com o vinho? No seu caso, essa pergunta é um pouquinho mais interessante, porque como eu li aqui no seu currículo, né, as suas informações iniciais, você tem uma história bacana também na gastronomia. E aí depois você migrou para sommelier. Então, assim, a pergunta é, primeiro, qual a sua conexão com o vinho, no sentido de quando você lembra, uma memória assim que te foi agradável, ou qual foi o impulso que te moveu para o mundo do vinho. E esse mover para o mundo do vinho significou uma certa desconexão com a gastronomia ou não? Ainda que seja profissionalmente essa desconexão. Sim. Bom, o vinho, na verdade, nunca... eu brinco que eu ensinei, entre aspas, meus pais, eu estimulei eles a beber vinho. Não era muito uma cultura, assim, da minha família. Tinha aqueles, tipo, vinho simples, né? Marcos James, sei lá, vinho que, né? Essas coisas. Na casa da minha mãe. E aí, minha mãe... Eles eram mais do whisky, não eram muito de vinho. Fora que antigamente, né, antes da abertura do mercado, a qualidade não tinha tanta opção, né? E o vinho veio através da gastronomia, através da minha vivência na França também. E aí, através de eventos, né, contato com clientes, a gente vai experimentando uma coisa, vai experimentando outra. Quando eu tinha 18 anos, eu estava fazendo um estágio num restaurante aqui em São Paulo, que não existe mais, chamava Tournage, na Mauri. E eu fiz um estágio com a Alexandra Corvo, muito tempo, então eu tenho uma super admiração por ela, inclusive. Mas foi aos pouquinhos, assim. E aí, na verdade, eu tava fazendo um curso de arraiz, nada a ver, né? Coisas náuticas. E aí eu falei, nossa, como eu gosto de estudar, e resolvi estudar vinho. Mas não foi uma coisa, assim, muito premeditada. E tem tudo a ver com gastronomia, mas acho que com o futuro, no decorrer dos anos... Cozinha é muito cansativa, né? Pode ser muito visceral, você fica assim, enfurnado no ambiente, fechado, calor e tal. E o vinho me forneceu, acho que uma perspectiva de sair um pouco... Mais leve, mais ar-condicionado, sabe assim? E aí eu fui tentando tirar o pé da cozinha. E esses jantares, né, que você citou, na minha casa... Inicialmente eu queria fazer só de vinho. E meus amigos assim, falaram, não, assim, que foram os cobaias, né? Não, você tem que cozinhar. Porque... A experiência inteira. Exato. Mas me desconectou um pouco da cozinha, mas ao mesmo tempo não, porque tem tudo a ver, né? A parte de harmonização, eu sou apaixonada, não tem jeito, eu tenho essa vivência longa, né, com isso. Mas aí, assim, então o que deu o start do mundo do vinho foi... a mudança profissional, vamos dizer. Sim, Ou foi quando você estava conectada já com a gastronomia, você começou a provar coisas diferentes, né? Você falou vinhos diferentes, as oportunidades acabaram aparecendo. Foi aí que você falou, vou seguir num determinado momento a carreira de sommelier. Isso, eu acho que a parte também sensorial, né? Como a gente tem muito repertório de aroma, de sabor, um cozinheiro que... Tem várias histórias, né? De cozinheiros que se tornam sommeliers e que se tornam produtor de vinho. Tem algumas, né? O caminho inverso não é tão comum. Porque eu acho que quando o cozinheiro chega no vinho, assim, já tem uma boca, já tem
já tem uma aptidão ali diferente, né? E eu acho que isso me encantou, assim. Eu conheci a Maria Emília. A Maria Emília, então, em 2019, ela estava no EVAI. Em 2020, a gente teve o comecinho da pandemia em março. Depois de um longo período, todo mundo trancado em casa. E, como vocês sabem, né, eu e o André, a gente participa de uma confraria de amigos, uma confraria de vinhos, que reúne amigos. E aí, quando a gente começou a sair de casa, eu fui até a Delacroix, que é a Maria Emília consultora. Conversei com a Renata Alves, que a gente já entrevistou aqui também, e a gente começou a desenvolver a possibilidade de uma confraria virtual, uma confraria em que nós faríamos em casa, e assim foi feito. A Delacroix fez a Maria Emília fez a curadoria dos vinhos, eles mandaram para a gente em garrafas fechadas, a gente recebeu e a Maria Emília fez a condução. Que foi uma confraria que nós escondemos dos confrades que os vinhos seriam orgânicos, biodinâmicos e naturais. Para não gerar, para quebrar preconceitos, a Maria Emília anunciou só no finalzinho. Não foi aí que eu conheci a Maria Emília, mas essa foi uma história muito legal. Daqui a pouco eu conto onde que eu conheci a Maria Emília. Tô curiosa. Como que é essa história de trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin? Então... E era assim, não era... era na cozinha. Era na cozinha. Mas eu fiz um estágio no... O que aconteceu? Só voltando um pouquinho. Eu me formei aqui na Embi. Aí eu fui pra França fazer um curso menor, na verdade, em Lyon. Que era um curso para estrangeiros. Em inglês. E depois eu ia pra Itália. E quando eu pousei na França, assim, eu tinha 19 anos... Eu já me encantei pelo campo de alecrim na pista do aeroporto. Sério, nesse nível. E eu fiquei apaixonada. Porque eu olhava no ônibus assim... Boulangerie, boucherie, pâtisserie. Eu falei, gente, fromagerie. Meu Deus, esse lugar eu tenho que ficar aqui, tenho que ficar. Aí fiz o curso, foi super legal. Eu ia pra Itália depois. Teve alguma guerra nos Estados Unidos com países árabes, eu não lembro exatamente qual. Que o curso foi cancelado. E eu liguei aos prantos do orelhão na época, né? Pra minha mãe... Pelo amor de Deus, eu preciso ficar aqui e tal. Não, mas filha, como é que eu vou pagar mais um ano? Você já se formou aqui e tal. Eu fiz um ano de hotelaria também aqui no Brasil antes. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí o que eu fiz? Eu fiz uns testes lá, mala e mala, e falava francês, passei raspando pra pular o primeiro ano de gastronomia lá. E aí eu fiz mais voltei pro Brasil, fiquei um pouquinho e fui pra França pra fazer esse segundo ano de graduação lá. E o segundo ano era o quê? Eram uns 7 meses de curso e 6 meses de estágio. E aí eu tinha que... eu podia escolher qualquer lugar do mundo, na verdade. Eu falei, não, vou fazer na França. Vou fazer... Aí já vou mirar alto, né? Vou fazer no 3 estrelas. E eu quis fazer no sul da França, porque eu achei que a culinária era um pouco mais mediterrânea, se aproximava um pouco do nosso calor do Brasil, né? Eu fui pra lá... Era? Mais mediterrânea? Sim. E... Então, era um Relais Chateau, com esse restaurante 3 estrelas, hoje já fechou, infelizmente. E eles eram chefe, eram uns irmãos Purcell, era o nome deles e tal. E eles faziam 2 menus, tinha um menu um pouco menor e um menu acho que de 11 pratos. E eu cheguei na cozinha e tinham 20 homens, só eu de mulher. Eu com 20 anos de idade na época. Eu já usava cabelo bem curtinho, assim. Eu meio que me masculinizei mesmo. Hoje em dia eu consigo enxergar pra me proteger. Porque eu cheguei e os caras assim... Você não vai aguentar nem uma semana. Assim. Não. Hoje em dia, graças a Deus, eu sinto que o mundo da cozinha mudou bastante. Mas foi punk. Porque não tinha aquela coisa... Se eu acolhedora. Não, zero. E se eu ia chorar na câmara fria, né? Aquelas coisas. Não, total. Era punk. E os cozinheiros às vezes sacaneavam, sabe? Era muito difícil. Mas tudo bem, eu tinha escolhido. Era a época, assim, zero arrependimento. Eu me agradeço muito que eu passei por essa experiência. Mas foi bem duro, assim. E o engraçado é que na época, você receber esses baques, né? A errada era eu sentia essa coisa, não, eu tenho que aguentar, eu vou, tal. E aí, bom, o tempo passando, tal, depois eu fui pra Londres, como, né, a gente comentou. Mas quando eu voltei
voltei pro Brasil, eu voltei muito dura. Porque eu queria aplicar né? Então, como eu tinha me sentido. Francês e inglês. Então foi bem... Mas tudo bem, depois ficou mais maleável. Mas assim, esse é um bastidor, né, de como é trabalhar na cozinha de um restaurante 3 estrelas. Qual que é o grau de exigência no restaurante 3 estrelas? Ele tem diferença para um restaurante 1 estrela Michelin? E eu queria entender sua percepção a respeito da avaliação dos restaurantes europeus para os restaurantes sul-americanos, o Brasil, por exemplo, né? Tá. Eles têm mais 3 estrelas Michelin do que nós. É porque os avaliadores eles são europeus? É porque a cozinha é melhor? É porque, enfim, por quê? Né? Mas, primeiro, vamos lá. Qual que é a diferença de um 3 para um 1 estrela? Tá. 3 estrelas foi na França e 1 estrela foi... Na Inglaterra. E no Evai também, né? E no Evai. No caso. Boa, então pronto. Já dá pra pegamos 3. 2 europeus e um brasileiro. Sim. Bom, pra ser bem sincera, assim, como eu estou distante do trabalho em cozinha, da rotina, eu vou te falar a minha visão, minha experiência do que eu vivi na época, né? Talvez algumas regras tenham mudado, tá? Mas o 3 estrelas Michelin, ele agrega... Ele é muito mais amplo no campo da avaliação, né? E o 1 estrela, ele foca mais na cozinha mesmo, tá? Ele foca um pouco no serviço, mas é mais a parte da cozinha. E o grau de exigência, assim, é extremo. Assim, eu gosto, até porque eu sou virginiana, então essas coisas bem arrumadas, cronometradas e medidas, é tudo perfeito, assim, uma encenação perfeita, limpa, tudo, uniforme, o linguajar, é tudo. E assim, por exemplo, no restaurante que eu trabalhei, também era um hotel, mas era um hotel pequenininho, né? Um chateau pequeno. Mas tinha... a adega era subterrânea, acho que, se não me engano, tinha até 2 andares. A variedade de queijos, tudo bem, a gente tá na França, né? Mas vinha aquele carrinho de queijos que você queria... Eu amo queijo, né? Então, tem todo esse cuidado. A parte de vinhos, na época não era chegada em vinhos, mas era super também detalhada. Enfim, é uma coisa muito minuciosa, né? E a pressão, porque quando o cara atinge 3, ele nunca quer perder. Nunca. Esse restaurante, ele acabou perdendo estrela. A gente brinca que é porque eu saí, mas lógico que não foi, né? Mas aconteceu. Mas eu acho que o ponto mais pesado de ganhar estrela é o medo de perder. Você não quer voltar atrás, né? E 1 estrela, eu trabalhei, por exemplo, 1 estrela na Inglaterra, no Zafferano, que era um restaurante italiano. E foi muito engraçado, porque eu tava acostumada a sempre trabalhar com francês. Então, super rígido, uma coisa assim... eu tinha um chefe que falava... Você não pode pedir, por favor, nem obrigado, porque você só tá perdendo tempo. Você tem que falar o que você quer. Gente, assim, muito endurecedor. E esse italiano era subterrânea a cozinha, não tinha janela. Tinha um italiano gordinho, velhinho, assim, que ficava abrindo massa o dia inteiro. Ele abria a massa, se pedia um ravioli, ele abria a massa do ravioli na hora. Então, uma cozinha, óbvio, muito mais amorosa, muito mais generosa, né, a cozinha italiana. Ele ficava o dia inteiro enfiado numa caverna, assim, ouvindo rádio de futebol na Itália. Muito engraçado. E gente, a pessoa tá ouvindo rádio na cozinha. Isso é inadmissível numa cozinha francesa, pelo menos na época, né? E também era um grau de pressão menor, né? Mas também eu acho que tinha a ver com cozinha italiana e cozinha Então, um francesa. Grau menor no que diz respeito à gastronomia, por quê? Porque eu não sei se é verdade... A história do avaliador que ele deixa... Aí o talher, não sei o quê. Para ver a reação e tal. Então, a exigência da cozinha, a pressão não é a mesma também, quando a gente está falando de um 3 para 1 estrela Michelin. Não é a mesma, mas eu acho que depende... Por exemplo, no Evai. O Evai eu tinha muito mais preocupação... Né, a cozinha tinha muito mais preocupação, por exemplo, do que esse italiano, que é também tinha 1 estrela na Inglaterra. Mas eu acho que, pelo tipo de cozinha, pela personalidade do chefe,
Acho que tudo isso tem né, a ambição, tudo isso acho que tem a ver. Né? Não é só o Michelin. Mas tem uns truquezinhos que eu acho que eu não posso falar muito, mas tem umas coisas assim que eu acho... Para identificar o avaliador. Né? Onde que o vinho entra, ou o serviço do vinho entra nessa avaliação do restaurante? E qual a importância? Né? Então, por exemplo, você trabalhou no Evai, no Zafferano. No Evai você era sommelier. Aonde que o seu pecado, o seu erro no serviço ou na carta pode prejudicar uma estrela Michelin? Olha, não... Ou uma, ou duas, ou três, né? Eu acho que não consigo te responder essa pergunta 100%. Mas é lógico que, assim, a cozinha com certeza tem um peso bem maior, né, naturalmente. Mas o vinho também, assim, eu lembro que uma vez a gente recebeu um que a gente achava que era. No Evai ou na Inglaterra? No Evai. E eu servi... às vezes a gente... quando a gente acha que a gente... Às vezes serve um vinho, assim, um pouquinho melhor. Tipo, tem... Mas todo mundo faz isso. Não tem jeito, né? Ninguém quer dar tiro no pé, né? E eu lembro que eu servi um vinho, que era um vinho brasileiro laranja. Mais maluquinho, assim. Mas o cara ficou tão emocionado, eu juro. Ele, assim, quase chorou. Eu falei, ai, meu Deus, você foi muito legal. E eu saí do restaurante, mandei mensagem pro produtor. Eu falei, eu acho que a gente recebeu um inspetor. E ele ficou super emocionado, falou que lembrava um vinho que o pai dele fazia na Espanha. Foi muito legal isso. Mas eu acho... Eu não vou te falar com certeza, tá? Mas eu acho que entra mais como um agente de encantamento. E lógico, tem que ter uma carta, assim, variada. Tem que valorizar o país onde você tá. Ou a cozinha que você está fazendo. Tem que ser coerente, né? Com a harmonização me interessa? Claro, muito. Então, assim, a carta, ela vai ter que bater de uma certa forma com o que está sendo serviço. Sim. Por isso que você já meteu um vinho brasileiro e laranja. Tipo, de personalidade, né? Tinha toda uma questão, assim. E que na época... Hoje em dia, talvez eu não servisse esse vinho. Provavelmente não. Não, é porque os tempos mudam, né? Também, né? Poucos anos de lá pra cá, mas moda, né? Também. Tipo, tudo... Tá, você falou... Eu servi um vinho para ele, nacional, laranja, e ele se emocionou, porque ele lembrou do pai. Qual vinho ou qual momento no mundo, daí no gastronomia, não vou fechar só no vinho, que a Maria Emília se emocionou, servindo ou sendo servida? Tantos. Muitos. Mesmo? Muito. Olha que legal. Muito. Às vezes eu como alguma coisa assim no restaurante, eu choro. Tipo, nesse nível. Bom, vou te falar de vinho. Então vou dificultar. Então, que não foi você que se emocionou, que você emocionou. Fez alguém? Fora o inspetor do Michelin. Deixa eu ver, de cliente. Eu acho que... Nossa, não tô conseguindo lembrar de um caso específico, assim, pra te ser sincera. Posso pensar e te responder daqui a pouco? Pode. Então vamos fazer o seguinte. Essa fase que você fez até uma brincadeira, né? Você falou, eu liguei para minha mãe do orelhão. Sim. Então toda essa fase, acredito eu, França, Inglaterra, foi uma fase pré-Instagram, certo? Sim. O que as redes sociais, o que o Instagram fez com o mundo da gastronomia ou da enogastronomia? Né? Hoje, essa necessidade de sempre estar batendo foto e tal, o que mudou? O que mudou do que era para o que é? É engraçado, você falou de bater foto, agora eu tô lembrando. Nesse restaurante 3 estrelas da França, tinham muitos japoneses que iam. E imagina, a gente estava em 2002. E eles tiravam, era acho que chip ainda, card, né? E eles tiravam foto de tudo, assim. São bem minuciosos, né? E hoje isso com certeza se projetou pro Instagram. Acho que mudou muito porque você... assim, por exemplo, o trabalho que eu fiz de chefe em eventos, né? Na casa das pessoas e tal. Eu não tinha por trás de mim um restaurante que as pessoas falassem, vai no tal restaurante, ou tá passando na frente da... Né? Não era uma coisa da porta na rua. Então, eu dependia completamente do boca a boca. Com o Instagram, com certeza, isso ia ter alavancado. Outra repercussão, né? E as fotos, os pratos, tudo... Imagina, é uma revista, né? Você tá...
sendo publicada o tempo todo, né? Mas você vê isso como uma perspectiva positiva, então. O Instagram ele veio para somar, vamos dizer assim, as redes sociais. Sim, mas muitas vezes eu acho que falta profundidade também, né? Acho que não só no meio da cozinha, né? Acho que todos os meios. Tem muito restaurante que eu vou, que o prato é lindo, instagramável, mas não tem profundidade, né? Eu acho que isso reflete também, é bem filosófico, né? Nas pessoas, né? Tipo, as pessoas são instagramáveis, mas não tem nada dentro, né? São ocas. Eu acho... Veio pra somar, veio pra mostrar o trabalho de muita gente boa, mas ao mesmo tempo tudo está à mostra, né? Tem muita informação, então você não sabe direito pra onde ir, né? Você falou assim, quando eu ia fazer o trabalho na casa das pessoas, que era o trabalho de gastronomia que você fazia. Sim. Mas você também fazia na sua casa, certo? Que era o Sim. projeto... Do meu ateliê, lá da Oca Mondrian. Oca Mondrian, exatamente. Como que era? Era assim, era a Maria Emília cozinhando para um grupo de amigos e aí depois isso foi evoluindo aqui em São Paulo, isso? Sim. O que aconteceu? Eu fui casada há 10 anos, me separei. E enquanto eu estava casada, eu estava trabalhando, não trabalhava com tanto volume. Fazia as viagens da Matueté, fazia os eventos. Mas aí quando eu me separei, falei, bom, vamos... né, E aí eu falei, não, eu quero um apartamento. Eu visualizei assim, eu quero um apartamento que caiba na sala uma mesa de 12 pessoas, porque eu quero fazer jantar lá. Ponto. Tanto faz o tamanho do apartamento, assim, tem que ser algo que eu possa pagar. Tanto faz, eu não quero nem uma cama, eu quero só a mesa, sabe? Assim, aquela ideia fixa. E aí consegui, foi uma mega sorte, foi, graças a Deus. Era um apartamento num prédio muito gracinha, que era no Azul e Branco, que é na Oscar Freire, na frente do Santo Grão. Uhum. Um prédio dos anos 70, assim, super bacana e tal. Então o lugar era, né, o endereço era bom, era fácil, era charmoso e tal. E aí eu fiz essa Do mesa. lado do Santo Grão não é o que Na frente. Que é na frente do Emiliano? Que é do lado Emiliano. Tá. Exatamente, com o lado Emiliano. Você sabe qual que é. Uhum. E aí... Bom, comecei a fazer, como eu te disse, né? Eu queria fazer algo só pra vinho, mas não rolou. Aí tinha uma cozinheira, que é minha amiga até hoje, querida, Jo. Jo, vou falar pra você ouvir esse podcast, viu? Beijo. Ah, não era você que cozinhava, então? Não, era Jo. eu fazia o pré-preparo com ela, mas na hora de soltar, etc., era a Jo que... Você fazia a harmonização. Isso, eu fazia o serviço e dava muitas vezes uma aula. Eu tinha um monitor grande de computador, eu punha na sala e fazia, tipo, vamos falar, hoje vamos fazer Jerez. O de Jerez foi super legal. Jerez, harmonizações super ousadas. Então, assim, era uma cozinha muito criativa, assim, foi muito legal. Então eu fazia o pré-preparo, as compras, etc. E aí a Jo soltava, eu servia e dava uma aulinha. Eu fiz de saquê com parceria com a Andrea Machado, que é uma mulher ótima também. Fiz com uma amiga minha que é terapeuta ayurvédica. Então era o Ayurvinho. Então que a gente fez essa união. Foi um período muito legal, assim. Foram 2 anos bem legais. Iago, nosso segundo tricolor mais importante dessa mesa. Faz um favor, pega essa garrafa aqui pra gente, porque senão a gente vai ficar sem beber vinho. Não sei se você sabia, Iago, mas a Maria Emília ela foi proprietária de um café. Você sabia? Não sabia. Kosher. Sabe o que é kosher? Exato, kosher. Que chique. Kosher. Sabe o que é comida kosher? Obrigada. Sim. Tá bom, não. Pode deixar. Okay. Obrigado. Obrigada. Explica pra gente, então, o que é comida kosher e por que a árabe resolveu montar um café kosher. Então, bom, trabalhar com eventos pode ser algo que... pode ser algo meio fútil, né? E meio vazio. E chegou uma época da minha vida... Tá ficando interessante. Vamos ver onde vai chegar esse kosher aí, Iago. Vamos lá. Zen. Não, isso porque eu não cheguei na cabala, mas vamos lá. Não, mas tem tudo a ver com a cabala. Isso aí é por causa da cabala. Chegou uma época da minha vida que eu falei, gente, eu quero... Isso eu tinha acabado de trabalhar 1 ano como chefe de um buffet, que era o buffet Bela Sintra, dos mesmos donos do restaurante Bela Sintra. Era cozinha portuguesa, mas eu trouxe um ar mais contemporâneo. E aí,
eram festas grandes, festas pra 2.000 pessoas, com a Sabrina Sato e não sei o quê, sabe aquelas coisas grandes, assim. Falei, gente, eu tô muito vazia, eu não falo mais com o cliente. Não, é sério, foi uma crise existencial, assim. Não, eu quero fazer alguma coisa que eu sinto que eu tô ajudando o planeta, ou sei lá, enfim, fiquei meio hippie, assim. Tá. Aí eu comecei a estudar, eu já estava estudando Cabala, na verdade, e eu já estava fazendo alguns eventos como voluntária, tipo jantar de Shabbat, jantar de Pessah, que era tipo 400 pessoas, eram coisas grandes, e me dava um preenchimento, assim, sabe? Mas já vou explicar o porquê. E aí surgiu essa oportunidade, tinha um café dentro desse centro de estudos de Cabala. E aí eu peguei pra trabalhar lá, né? Peguei pra mim. Meu ex-marido me ajudou super na época, foi bem parceiro e foi isso, assim. Mas o porquê a Cabala, né? O que é comida kosher? Não, O que é? Kosher, na verdade, quer dizer permitido, apto, vai. A Cabala vou falar um pouco por cima, porque o tema é muito extenso, tá? Senão vamos só falar disso. Mas é uma sabedoria que veio através de Abraão, há 5.000 anos atrás. Ela não é, na sua origem, ligada a uma religião específica, o catolicismo, o islamismo, judaísmo. Ela é uma sabedoria universal, mas que muito tempo ficou nas mãos dos judeus, principalmente os judeus ortodoxos. E mais ou menos há uns 100 anos atrás, ela começou a se abrir para o restante do mundo. E aí, na comida, trata muito de energia. Não é exatamente religião. É uma sabedoria, você pode... Gostou? Que bom. Vamos ver. Não. Tô achando interessante o seu papo. O vinho também adorei, mas... O papo tá... Então, por exemplo, eu sou de fábrica, eu sou católica. Me ajudou... Eu tava um pouco, assim, entediada com a minha religião. Mas me ajudou a entender alguns símbolos por trás da minha religião, algumas sabedorias, alguns ensinamentos por trás da minha própria religião. Me ajudou a admirar mais a minha religião. E enxergar... parece que tira uma cortina, assim, uma película, e você começa a enxergar outras coisas, sabe? Tem a ver com física quântica, enfim, é muito legal. E me ajudou muito na minha vida, assim, nos meus relacionamentos, com a minha família, enfim, me ajudou muito em tudo. Fala muito de astrologia também. E aí, na comida, o que é? Tudo que você come, na verdade, tudo que você se conecta, você cheira, você ouve, você toca, que também tem a ver com Ayurveda, daí já é outro assunto. Aquilo tudo é alimento para você. Então, imagina que você coloca, que você digere, né? Tudo que tá entrando dentro de você. Então, a comida kasher é uma comida que se conecta com a energia daquele alimento. Então, tem, por exemplo, os animais, né? Tem uma série de animais que você vai... Superficialmente falando, né? No judaísmo. Não come... Tem gente que fala, não come porco porque é sujo. Camarão porque come lixo do mar. Sei lá. Não é... Na essência, na sabedoria, não é bem isso. É que são animais que, na escala espiritual, não atingiram um certo nível. Então, é melhor você não se conectar com aquilo, porque não vai te ajudar na tua evolução espiritual. Não é que é ruim, é mais baixo. Não é isso. Tá só num nível diferente. E aí os animais têm que ser, por exemplo, o boi, ele tem que ser criado feliz, ele tem que ter uma morte digna, não é um rabino, não é uma guia, mas enfim, ele vai lá, faz uma bênção antes de matar o animal, ele tem que ser morto com o mínimo de dor possível. Sofrimento. Mínimo sofrimento, exatamente. Para comer as famílias dos alimentos, cada família de alimentos, alimentos que você colhe da árvore, que você colhe do chão, tem uma bênção pra você fazer antes. O vinho tem uma bênção também. Pra você, você apreciar aquilo que, né? E eu achei isso fantástico. Porque, você tá... Pra mim, me deu uma resposta, assim... Eu tô lidando com um alimento, com uma transferência de energia pra pessoa. Então, me preencheu demais, sabe? Então, a minha cozinha, na época, era uma cozinha de leite, né? Porque tem as cozinhas de leite e as cozinhas de carne. Chamava Milk and Honey, que é, né, a terra do leite e mel. E
E eu fazia, tipo, era um café, mas eu fazia mini pratos, assim. Era como se fosse um food truck. E nem existia food truck na época aqui. Tipo, fazia pot pie, sei lá, nhoquezinhos, tudo pra você esquentar assim na hora e tal. E aí eu comecei a fazer os eventos, eu fazia muitas vezes uma reza antes dos eventos, uma meditação com a turma, sabe? Foi bem legal. Não, é interessante que eu aprendi um monte de coisa. Eu trabalhei um tempo num escritório de advocacia que o proprietário era um judeu, então convia bastante com a comunidade. Sim. E eu achava que o kosher eu sabia que mais ou menos, né, a necessidade do rabino, eu achava que era um rabino só para o processo do alimento e tal, não sabia, nem sabia na verdade, eu achava que era algo da comunidade judaica, que diga-se de passagem, eu gosto bastante. E achei interessante, né, você tem ascendência árabe, a Tala certamente, e acabou, como eu tenho ascendência árabe também, vi bastante tempo com a comunidade judaica, que era demais, assim, a culinária era demais. E nessa fase, Maria Emília, que você falou do Pessa, acho que não sei se você falou do Yom Kippur é o Ano Novo Judeu, tal, que são festividades judaicas que você fazia o serviço da gastronomia. Muitas vezes, sim. Mas aí com uma pegada da culinária judaica ou a pegada... Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, assim, nas festividades, sim. Porque daí era pro grupo todo. No Pessa, provavelmente, sim, né? Sim, total. E no Pessah, assim, eles são... quem estuda Kabbalah, eles são super rigorosos com a parte dos hametz, né? Que são as migalhas, as coisas proibidas, né? Do pão. Tem 5 grãos, na verdade, que você não pode se conectar durante esse período. Então, era bem específico, assim. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Iago. Esse microfone da Maria Emília mais afastado assim, tudo bem? Então, beleza. Que eu tô falando bem afastado. Eu também tava com essa preocupação, mas tá tranquilo. Então tá bom. Aí depois de 2 horas de gravação, a gente descobre que vai ter que refazer. Para mim vai ser um prazer, viu, Maria Emília? Mas o Iago falou, tá falado. Evai. Como foi a experiência no Evai? Sim, da onde você estava vindo e aí como que foi chegar no Evai, fazer a carta do Evai? Um restaurante bem conhecido em São Paulo, né? A gente não está falando só para paulistanos. O Evai ainda é um restaurante bem conhecido. Eu vou contar a minha história com a Maria Emília. Primeira vez, quando eu conheci a Maria Emília, eu tenho uns amigos que adoram gastronomia. Um deles está morando em São Paulo hoje. Eles adoram gastronomia. E aí eles não moravam em São Paulo, eles vieram para cá, me ligaram para a gente sair para jantar e eles escolheram o Evai. E a gente foi lá no Evai, foi delicioso. Eu só não me recordo se nós levamos o nosso vinho ou se nós escolhemos lá no Evai com a sua ajuda. E aí, Mas era eu mesmo. Era você, tá. Certamente. Não, e era você porque eu confirmei com um amigo. Há muito tempo atrás, faz tempo que a gente está para entrevistar a Maria Emília, e eu entrei em contato com esse meu amigo e falei assim, cara, como chama a sommelier do Evai? Ele respondeu na hora, Maria Emília Tala. E aí, eu não lembro se a gente comprou ou se a gente levou, eu só sei que a gente conversou um pouco do vinho. Legal. E aí você percebeu que eles eram interessados no vinho. Nós três, mas foi um outro amigo que conversou mais com você, que nós éramos interessados no vinho. Aí você foi lá na adega, você voltou e falou assim, eu vou servir um pouquinho desse vinho para vocês, porque eu tenho uma quantidade super pequena na minha reserva, né? Ele está na carta, é um vinho super diferente, eu queria que vocês experimentassem e digam aí o que vocês acham. Obviamente que a gente adorou. Maria Emília é encantadora na entrevista, ela foi encantadora quando ela desenvolvia o trabalho dela, assim, é uma delicadeza. Por exemplo, eu frequento restaurante há algum tempo, eu me inibo até hoje, dependendo do restaurante, para entrar no restaurante. E fico mais inibida ainda quando eu pego um sommelier arrogante. Então, quando você pega uma sommelier acolhedora desse jeito, que veio conversar com a gente, se dispôs a falar um pouquinho sobre vinho para 3 caras que ela nem sabia se conhecia de vinho ou não, e ainda foi lá, quando percebeu, teve a delicadeza de ir lá pegar um vinho especial. Foi assim que eu conheci a Maria Emília Tala. E você vê, né? Como eu te falei, mandei a mensagem pro meu amigo, ele sabia de bate-pronto quem era você pelo seu histórico profissional. Então, parabéns pelo histórico profissional e de fato, tem energia de sobra aí para compartilhar.
Mas não fuja das minhas perguntas, Maria Emília Sim, Tala. senhora. Como foi no Evai? Como é que foi essa experiência Vamos no lá. Evai? Eu vou contar como eu fui contratada no Evai. Boa. Eu fui jantar com 2 amigas e aí a gente levou... Uma amiga levou um vinho, eu levei o outro e tal. A gente levou uns 3... E no meio do jantar, né, o gerente da época percebeu que a gente gostava de vinho e tal, começou a conversar com a gente, não sei o quê. E aí no meio do jantar a gente já tava assim, bem alto. Ele veio e falou assim, então, a gente foi passear pelo restaurante e falou, você não tem interesse em trabalhar aqui como sommelier? Eu, gente do céu, quem faz uma proposta de emprego pra uma cliente bêbada? Né? Tipo, como assim? E aí, enfim, logicamente, que no dia eu, tá, né? Depois a gente conversa. E aí depois eu fui lá, conversei e acabei fechando, foi isso. No Evai, o Luiz Felipe, ele gostou muito do que é o chefe, ele gostou muito do meu histórico de cozinha. Então, isso a gente se conectou bastante. Ele participou do Bocuse d'Or, né, que é organizado, né, tem todo o histórico com o Paul Bocuse, a escola onde eu estudei, então tinha essa ligação. Mas fazia 12 anos que eu não entrava profissionalmente num salão de restaurante, ou num restaurante, né? E, assim, nas primeiras semanas eu falava assim, nossa, graças a Deus, eu tenho nada como cabelo branco pra você relevar algumas pressões e tal. Mas, com o passar do tempo, eu fui me contaminando com o ambiente de pressão. Porque restaurante é assim, não tem jeito, né? Restaurante de alto nível vai ter uma... Assim como outras empresas, né? Acho que qualquer, sei lá, loja de meia... Já não sei, se você trabalhar na Chanel, deve ter uma alta pressão também, né? Então isso foi... Assim, foi me pegando e tal. Mas, enfim, faz parte. E a pressão, nesse caso, dupla, por quê? Porque você era não só responsável pelo salão, mas você era responsável pela carta do Evai, certo? Sim, não, o salão, assim, tinha um gerente, mas eu tinha um cargo alto, né? Assim, era A sommelier do restaurante, ela precisa estar no salão do restaurante? Ou foi uma coincidência a gente ter te achado lá, por exemplo? Não. Tem que estar. Então, sommelier, na essência, é que nem chefe. O sommelier tem que fazer um serviço de vinho, tem que estar trabalhando, né? Por isso que eu acho, eu sou sommelier, mas eu estou sommelier ou não estou? Né? Que nem chefe. Chefe da onde, se o cara não tá cozinhando em nenhum lugar? Né? Eu gosto mais de falar cozinheiro, né? Mas assim, às vezes as pessoas não entendem muito bem. Mas você pode ser um sommelier, ele tá diretamente ligado ao serviço, na teoria, né? Mas você pode ser, por exemplo, eu sou sommelier da importadora. Mas, na verdade, o meu trabalho como sommelier, parte de serviço, eu só exerço esporadicamente, em eventos, aulas, etc. Você tem sommelier consultor, por exemplo, quando eu estava falando do Almar, né? Que a gente citou. Mas é uma coisa tipo chefe executivo. Né? Tipo, o cara não tá lá toda hora, mas assina a carta, é responsável. Tipo, se der ruim, a bronca vem pro cara. Né? O Almar, que você fala, consultoria, aí você faz a curadoria dos vinhos. Isso, esse restaurante da Bahia. Tá bom. Iago, vou pedir mais um favor pra você. Pegar o vinho, o meu vinho, por gentileza, e aí você vai ter que... outra coisa... Não, a gente vai... Vamos fazer uma provinha, eu e você. Aí depois eu peço para ele descartar o seu vinho e a gente coloca dela. Mas se você puder abrir o vinho, tá bom? Só que a rolha... Você vai abrir aqui, né? Vai abrir aqui? Vou abrir. Beleza. E fazer uma avaliação do seu... Avaliação não, né? Então, assim, qual que é a ideia daqui? Falar se eu gostei, se eu não gostei e tal. Bom, você acertou de cara, porque assim, a cor do vinho é linda. Eu adoro o vinho com coloração palha. A gente tomou no último podcast um vinho bem branquinho de uma uva típica, que eu esqueci o nome, que a Sheila trouxe pra gente. Mas eu gosto muito do vinho com essa coloração pálida.
vou deixar você falar, porque eu só fico pensando aqui com a minha nuvenzinha. Uma acidez gostosa, frutas amarelas no começo, no final um negócio mais ácido, né? Talvez assim, menos frutas amarelas. Uma densidade que eu particularmente gosto, não gosto de vinho muito leve, né? Esse vinho é um vinho para um branco, densidade média. Aliás, nem um vinho densidade de média para mais alta, eu gosto bastante. Eu gostei bastante, eu tomaria assim, ó. Na verdade, a gente vai ter que mudar de vinho, a ideia é a gente provar outros vinhos e a gente tem mais a surpresa que você trouxe. Eu tomaria esse vinho assim, seguidamente e tranquilamente. Precisa chutar uva? Fala o que você quiser. Um prato assim que você acha que ia ficar bom de repente, você imagina com ele. Sauvignon? Sauvignon Blanc? Não sei. Passei longe? Fala tudo, depois eu falo. Acho que uma massa ao limone, sem creme de leite, mas com limão espremido, alguma coisa assim. Eu acho que eu pediria um espaguete ao limone sem creme de leite. Creme de leite muito pesado e muito gorduroso, acho que ia acabar brigando com o vinho. E eu não gosto de creme de leite, mas é isso. Então, Maria Emília, que vinho é esse, por favor? Vamos lá, não quer falar de nada? Uva Sauvignon Blanc, Novo Sauvignon Mundo, Blanc. Velho Mundo, clima frio, Velho clima Mundo, quente. certamente. Velho Mundo. Tá Clima, põe mais um pouquinho então, por favor. Agora eu fui desafiado. Nunca deixei tá de... muito... Obrigado, tá bom, obrigado. Vamos lá, se aprofunda. Velho Mundo, clima frio. Clima frio mais ou menos, né? Enfim. Não, eu vou manter... Tem barrica, não tem barrica? Não... Ótima pergunta, hein? Eu vou chutar assim, ele tem... Pelo frescor, eu vou falar que ele não tem barrica. E... Eu chutei Sauvignon Blanc na falta de outra uva que eu conheça para identificar. Mas que vinho é esse, Maria Emília Atala? Vamos lá. Tá. Eu gosto de degustação, amo degustação cegas. Assim, eu e o Dani, meu namorado, a gente praticamente só toma vinho às cegas. Assim, um faz pro outro, é super legal. E eu gosto porque assim, não tem resposta certa e errada, né? O legal é você desvendar o vinho, né? Sem essas amarras de uma ótima forma de dizer que eu errei tudo, Iago. Beleza, vamos lá. Mas tô feliz com a sua descrição, vamos lá. A gente não queria dizer isso. Tá, não é o Sauvignon Blanc, é uma uva mais neutra, Chardonnay, 100%. É que assim, ele tava muito ácido. Pra mim, eu vou feliz, você achou que ele tá ácido. Eu vou ser super clichê agora, né? Mas eu sou o cara do Chardonnay amanteigado. Então, como eu não sentia a manteiga, eu não chutei o Sauvignon. Como eu não achei que era Riesling, Gewürztraminer, nada disso. Não, vinhos do tempo, né? Óbvio. Vinhos do tempo. Um vinho nacional, aqui. 100% Chardonnay. Beleza? Com barrica. Super ácido. Falei que era com barriga e não, mas fiquei feliz. Nossa, um vinho ácido, gostoso, vivo, alegre, uma densidade... De novo, né? Enfim, ele tem um pezinho, assim, pois é, mais gastronômico, eu acho. Mas como você está falando que ele passou por barrica, então, assim, foi um negócio que está integrado. Você é responsável pela produção? Eu falo que eu sou estagiária constante. Mas esse vinho eu super ajudei a fazer. Quando a gente fez a degustação online, você estava lá? Era lá. Exatamente. Tá. Então, aproveita e conta como que é sair de um restaurante estrelado em São Paulo, que é o Evai, e ir para Monte Belo do Sul, uma cidade de 2.500 habitantes. Isso, exatamente.
Bom, o que aconteceu? Só para crescer, você Sim. é paulistana. Sou paulistana. Então, assim, nasceu aqui, né? Mas a grande São Paulo, mais ou menos, deve ter uns 16 milhões de habitantes. Trabalhava num restaurante estrelado, Monte Belo do Sul, 2.500 habitantes. Como é que é? Beaumont do Sud, como a gente gosta de falar. Bom, por que eu fui pra lá, né? Antes de tudo. Me fala que eu já dispenso. Faz o favor, você descarta esse vinho aqui. Descarta, joga fora, por favor, e traz a taça de volta. Só isso. Não, e depois eu quero falar... Posso falar mais desse vinho? Depois Agora? Que tem... Não. Antes Depois de não. tudo? Agora, pode falar. Bom, esse vinho... Por que eu escolhi esse vinho, né? Aliás, vinho, o rótulo é lindo também, hein? É, bem RPG, eu brinco. Não, e esse vinho ainda não foi lançado, tá? Então é só a avant-première. Olha, você sabe que você deu muita sorte. Porque se o André estivesse aqui, certamente ele iria acertar. Porque ele é esperto com essas coisas, sabe? Ele fala assim, não, ela vai trazer um vinho... essas conexões aí. Exatamente, um vinho da vinícola. Mas eu ia trazer um vinho da Delacroix, né? Eu fiquei pensando, eu falei, acho que vai ser muito óbvio. E Delacroix ele bebe, então... Foi acertadíssima. Eu acho que era mais raro de você provar. Exatamente. Bom, e aí, você estava falando do vinho? E esse vinho, a gente pode falar depois da Vinhos do Tempo um pouco mais, que eu acho interessante, mas... Já emenda falar do vinho e da Vinhas do Tempo. Tá. Não, vou fazer o seguinte, eu vou falar desse vinho, porque daí eu vou falar da minha mudança pra lá e aí... Conecta. Beleza. Melhor. Mas esse vinho específico, né? Ele é 2000, tanto que o Dani até mudou aqui na mão, 2022, que nem tem o contrarótulo ainda. Obrigada. Obrigado, viu, Iago? É um vinho que tá... Hoje em dia, é o vinho mais falado da vinícola. São uvas de Encruzilhada do Sul. São uvas de um parceiro que ele compra desde o início, assim. O Dani não tem vinhedo ainda. Mas é sempre a mesma fila, sempre mesmo... Como se fosse um negociant, na França, né? Como se ele arrendasse Ele não arrenda, mas bem específico, assim. E esse vinho anda fazendo muito sucesso. Ele fechou uma exportação pro Peru, pro Grupo do Central. E aí esse vinho tá no menu de degustação do Peru. Imagina. Nossa, super cabe. Se você me perguntasse de novo com que eu harmonizaria, provavelmente eu falaria um ceviche ou alguma outra comida peruana. Realmente, acho que cai bem demais. Aí que bom. Não, e aí, tá no Central, melhor restaurante do mundo, né? Então, alavancou e, assim, as pessoas estão adorando. E aí saiu também esse foi muito legal. No guia... no guia não, na Decanter. Tem uma especialista que chama Amanda Barnes. Ela escreveu Wines of South America. E ela é super entendida, uma querida e tal. Ela mora na Argentina, ela é uma inglesa que mora na Argentina. Colocou esse vinho no guia e ela escreve para Decanter. E ela listou os 10 melhores vinhos da América do Sul que ela provou em 2023. E só tem um brasileiro e é esse. Tá com 95 pontos na Decanter. Então, a gente não liga muito para ponto, mas é gostoso, né? É que assim, o vinho, eu costumo brincar que todo vinho tem uma medalha para chamar de sua. Então tem muita competição e, enfim... Mas, de fato, é um vinhaço. Eu adorei. Não é essa safra, desculpa, da Decanter, mas enfim, é o... Eu não tenho toda né, pra identificar a safra mas diferente. Muda. Beleza, então falamos do vinho. E aí você saindo do Evai e indo numa cidade de 2.500 habitantes. Vamos lá. Fazia alguns anos já que eu já queria sair de São Paulo. Assim, eu vou te servir, tá? Por favor. Você quer passar água? Não precisa? Não, acho que ele... Eu passei. Você passou? Beleza. Então, beleza. Então, já fazia alguns anos que eu queria sair de São Paulo. Eu adoro mato, eu sou uma pessoa mais... silvestre. Mas aí você conheceu o Dani lá ou já conheceu aqui?
Não, conheci aqui. Conheceu aqui, beleza. Na verdade, eu conheci o vinho dele antes. Na verdade, quando eu entrei no Instagram, sei lá, 2016, 15, sei lá. Começou a circular. No tempo que o Instagram era só foto, né? Eu via um vinho, assim, de vez em quando, tipo... Era um vinho com rótulo preto e umas flechinhas vermelhas. Falava, que é isso aqui? De onde é esse vinho? Não entendia nada, né? Não sabia se era francês, nem achei que era brasileiro. E eu via lá, pra mim, na minha cabeça, era o vinho das flechinhas. Beleza. E aí o tempo passou, eu fui fazer um evento e eu queria um pet nat. E alguém me indicou um pet nat da Vinhas do Tempo, do Dani. Falou, fala com o cara e tal, não sei o quê. Aí ele me indicou onde comprava, mas assim... Só isso. Gostei do pet nat. Foi acho que o primeiro pet nat que eu provei na vida, que era o pet nat, o petulante rosé dele. O pet nat de pinot, com mais extração de sangria, bem pink, assim. Coloquei em 2 eventos, a gente começou a se falar, mas só. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Ivai, na verdade, um pouco antes, eu fui pra Serra Gaúcha com as amigas, fazer uma viagem de vinho, com a Andréa da Delacroix, inclusive, querida, parceiraça. E aí, a gente alugou uma casa, eu fiz um jantar, essa história é muito engraçada, eu fiz um jantar... a Andréa organizou, convidou um monte de produtor de vinho local e de mínima intervenção, né? E aí tava a galera toda lá, e aí eu comecei a cozinhar, e eu tava super tensa, porque eram umas 20 e tantas pessoas, gente que não conhecia, e que assim, nossa, os produtores que eu admirava e tal. E aí eu fui cozinhar pro povo, não tava no Ivai ainda, foi um pouquinho antes de eu entrar, 2019. E aí... Eu fiz um cordeiro, fiz um monte de coisa. Na hora da polenta, eu falei, bom, polenta, né, gente? Fácil. Posso beber agora, né? E comecei a tomar, tipo, tirando atraso, porque já tava todo mundo trilili. E eu comecei a fazer a polenta, e o Daniel tava lá de convidado. E eu enchi de caldo, e a polenta não dava o ponto. Aí eu chamei uma amiga minha, vem aqui me ajudar. Ela ficou tipo 2 minutos, tá bom, vou chamar o Daniel. Aí chamou o Daniel ficou lá comigo fazendo a polenta. Então a gente fala que é a polenta do amor, né? Que ele ficou lá. Eu achei que ele tava me ajudando, eu acho que ele tava dando em cima de mim. E ficou lá. E aí, bom, acho que a polenta até hoje não ficou pronta. Eu servi meio molho, assim, quase. Mas tudo bem, a gente ficou meio amiguinho. Mas eu achei graça nele. Mas nada rolou nesse dia. Beleza. No dia seguinte a gente foi na vinícola. Eu conheci os vinhos, os outros e tal, né? Gostou? Gostei. E aí eu voltei pra São Paulo. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar no Ivai. Aí eu quis ter os vinhos dele lá. Olha, que legal. Tipo, pô, legal, né? Sim, Só que ele ainda tava, enfim, se organizando e tal. E aí não consegui logo de cara. Aí passou um tempo, mas a gente sei lá. Hoje em dia eu enxergo, já entendi. O cara estava dando em cima de mim. Eu só achei que ele queria ser meu amigo, mas tudo bem. Ele chegou e gostava de polenta. Exato. E aí, em outubro de 2019, eu liguei para um amigo, não sei o que, eles estavam indo para o sul. Mas eu comprei passagem, ele falou assim, você não quer ir junto? Eu falei, eles iam de carro. Eu falei, de carro não dá, cara. Eu tenho que trabalhar, né? Tipo, eu trabalho domingo e eu volto a trabalhar terça. Não dá. Mas eu vou de avião. E eu comprei passagem de um dia para outro, assim, louca. Preciso sair, preciso aparecer, não sei o que e tal, vamos. E aí eu fui. E aí, lá ficamos. E daí começamos a se falar, nananana. E aí veio pandemia. E começo de namoro, aquela coisa, né? Verdade, veio pandemia. E mal conheci. Eu acho que eu tinha visto o Daniel umas 4 vezes na vida. E aí eu fui morar com ele. Na pandemia. E aí ficou? Isso. Ele ficou lá, né? E aí você ficou? Sim, aí estamos desde então. E se adaptou? Então, eu amo, porque já queria sair de São Paulo. Uhum. Tava estressada, trabalho, pressão, eu já tava... E aí, pô, amo parte de... Eu brinco que a parte de produção de vinho, né, que eu dou uma mão e tal, é unir a cozinha, que é o colocar a mão na massa, com a parte de vinho, né? A parte intelectual e tal. Então, pô, amei, né? E aí, no começo eu morava lá na vinícola com ele.
Depois de um tempo, aluguei uma casinha no downtown, em Monte Belo. E aí a gente fica entre lá e cá. E é meio isso. Consultoria de serviço de sala para o grupo BI? O que é consultoria? De serviço de sala? Eu acho que eu inventei esse termo, na verdade. Mas é isso! Não sei se esse termo existe. Mas é isso. O que acontece? Tem um restaurante... Você já foi pra lá? Não. Precisa ir, aliás, né? Poxa. A gente conhece tanto lugar de fora do Brasil de vinho. Então, eu tenho uma agenda, um compromisso comigo de fazer uma agenda extensa no sul do Brasil. Eu eu conheço poucas vinícolas, assim, fiz poucos passeios no sul do Brasil. Tô devendo. Mas é uma coisa natural do brasileiro. Acho que com a pandemia o pessoal passou a viajar muito mais pra dentro. Mas... Eu tive que desmarcar 2 viagens e tentei remarcar e depois remarquei de novo, que era justamente uma vinícola lá perto da vinícola que o Edu Lira assessora, esqueci o nome, fugiu. Agora daqui a pouquinho eu lembro, mas enfim, acabou que... Teira, exatamente. Que não era Teira, mas era para passear ali no entorno, é Serra Catarinense. Sim. Lá, né? É bonito lá. Bacana. Eu vou uma vez por ano para lá, todo dia 29 de abril agora, o feriado do Corpus Christi. Todo Corpus Christi eu me reúno com os amigos, a gente só fica tomando vinho e fica lá na casa de um deles, que é o Miguel, um abração pro Miguel, lá na Serra Catarinense. A gente falou bastante primeiro, né? O que é consultoria de serviço de sala? Então, existe lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha mais especificamente, um chefe que chama Rodrigo Belora. E ele é um cara que começou assim, acho que o Vale Rústico, que é o restaurante que ele tem hoje em dia, que é um restaurante só de menu degustação, em Garibaldi, ali mais na parte rural de Garibaldi. Começou como uma pizzaria, acho que uns 17 anos atrás, mais ou menos, por aí. Mas é um cara muito visionário. Ele e a Márcia, esposa dele. Começou como uma pizzaria, tá bem simples, mas ele foi evoluindo é uma casa colonial, super bonita. E hoje em dia, o que ele faz? Ele tem chama cozinha de natureza, o conceito. E ele é um chefe muito renomado, assim, na região sul, no Brasil todo. Mas, assim, ele pratica uma cozinha realmente genuína e de ingrediente gaúcho. Pode falar. E local? Local, isso. A ideia local. Muitas, assim... Muitas não, poucas, mas existem exceções de ingredientes que não são totalmente locais, mas assim, a grande maioria. Ele é realmente um agricultor, sabe? Tudo que dá, ele faz orgânico, mas não consegue, às vezes, 100%. Ele tem um trabalho muito bom de abelhas nativas, cultiva várias, tanto que alguns restaurantes têm os nomes das abelhas. Ele cria porco, moura, que é uma raça específica, faz o presunto lá. Então, o cara que realmente, assim, ele e a equipe... praticam genuinamente uma cozinha local, sazonal, etc. E é um restaurante que o Vale Rústico, a Tubuna, que é a padaria que eles têm, enfim, a Pino, Grimpa, etc. São lugares que nós sempre fomos clientes. E aí me chamaram, só que assim, no sul, até em São Paulo é difícil você ter equipe boa, tanto para cozinha quanto salão. Imagina lá nos buracos, nos fundos das grotas, que é onde a gente mora, né? E aí ele tem essa dificuldade, né, de às vezes administrar, são muitas coisas, faz consultoria, etc. E aí tive a felicidade, que era uma coisa que eu já estava secretamente desejando, assim, de que legal. Fazer parte do projeto, sabe? E aí me chamaram e eu falei, putz, ótimo, porque eu gosto muito, tenho um carinho, admiro muito o trabalho deles. Então, o que eu faço hoje em dia? Foi uma coisa que tá começando, né? E tá temporário por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Mas é ajudar e treinar o pessoal de sala. Porque o pessoal de cozinha já olha o Rodrigo como alguém admirável, como alguém que já faz um trabalho consolidado. O pessoal de sala, às vezes, por exemplo, tem algumas que são professoras, outra trabalham em loja de moto, outra, sei lá, nada a ver. Sala é o salão do restaurante. Isso. Ok. E não conhece o Rodrigo, porque não se conectou, tipo, caiu no salão por acaso.
né? Então a gente está tentando aproximar essa persona, essa cultura da empresa, dessas pessoas, enfim, sei lá, pessoas e projetos interessantes. Sabe que você falou que o Rodrigo ele cria o próprio porco, faz o próprio presunto. Um dos nossos patrocinadores é a Incâniva, que também é uma charcutaria artesanal, mas hoje nós não temos a parceria da Incâniva e sim do Rafu. Mais uma vez a gente tem o prazer de receber a culinária árabe do Rafu, restaurante com mais de 60 anos de tradição em São Paulo, em 3 endereços, viu, Maria Emília? Na 25 de março, na Brigadeiro e no Ibirapuera. Quer saber quais são os endereços? É só entrar no endereço rafu.com.br e estão lá. Produtos artesanais, sem uso de conservantes, com ingredientes selecionados, elaborados para preservar o sabor dos alimentos. Tudo isso fez com que os salgados do Rafu se tornassem os mais queridos de São Paulo. Iago, nós separamos aqui uma parte que nós vamos mandar para o André Gaiofato, não é isso? É mentira, mas tá uma delícia. Obrigado, Ricardo e toda a galera do Rafu. Ricardo e Evelyn, né? E toda a galera do Rafu. Um beijo, sempre bom demais estar com vocês aqui. Gostou da comida do Rafu, Maria Emília? Claro, a gente fala sartén, que é bom apetite em árabe, né? Poxa. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos mudar um pouco a conversa, vamos voltar para o vinho. Quando a Renata veio aqui, eu explorei bastante com ela uma coisa que eu não estou explorando com você, que são os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Sim. Eu queria que você, assim, você é uma graduanda em agronomia biodinâmica. Agricultura biodinâmica, então eu vou explorar os vinhos biodinâmicos. Legal. Fala um pouquinho o que são os vinhos biodinâmicos. Eu quero saber se você trabalha com a produção biodinâmica e se você trabalha, se é a aplicação da filosofia biodinâmica na produção do vinho. Enfim, fala um pouquinho Tá. pra gente o que você está se graduando aí. Tá, vamos lá. História engraçada, até como eu me aproximei desse curso. Eu nem pensava em estudar vinho, mas eu fui num jantar de cozinha crua, cozinha viva, em 2011, e aí foi a primeira vez que eu ouvi Aonde? o termo. No Brasil? Lembro. Não, no Brasil. Era um jantar num lugar em uma Vila Madalena, eu nem lembro. E aí, biodinâmica, o que é isso? Aí eu provei umas coisas, adorei e fui atrás, e aí vi que tinha esse curso, mas ficou engavetado. Um dia eu vou fazer. E aí, uma professora desse curso, que é enóloga, especialista em viticultura, etc., com a qual até a gente vai fazer um evento junto agora em maio com a Delacroix, vai ser super legal. Ela se aproximou da Delacroix para adquirir uns vinhos para um curso dela. E eu conversei com ela e falei, não, é um sinal, agora eu tenho que fazer, porque eu já estou trabalhando com isso, quero me interessar, né? Sou super interessada, quero saber mais e vamos lá. Então, a biodinâmica é um conceito criado pelo Rudolf Steiner há 100 anos, exatamente, agora em 2024, está fazendo 100 anos. E o que é? Basicamente trata o organismo agrícola, né, a propriedade agrícola, como um organismo. É que nem uma pessoa, eu gosto de comparar com isso, né? Tipo, você vai conseguir trabalhar bem se tua unha do mindinho do pé estiver inflamada? Você não vai conseguir, vai te incomodar. Então, é isso, não adianta eu ter por exemplo, um vinhedo, falando de viticultura, um vinhedo super, um vinhedo que seja orgânico, tá? Mas que eu tenha uma água que corre ali que não seja muito saudável, que eu trate mal meus funcionários, ou que eu tenha animais que sejam maltratados também na propriedade. Tudo isso tem a ver. Então, é um conceito holístico no sentido de whole, né? De holos, de inteiro, né? E aí, na viticultura, né? Assim, lá, como eu te falei, o Daniel não tem ainda os vinhedos. A gente tem um projeto, justamente por causa desse curso, de ter um pequeno vinhedo lá biodinâmico. A gente sabe das dificuldades enormes, porque Serra Gaúcha, assim, existe vinho lá, porque existe toda uma colonização italiana, né? Do norte da Itália. Italiano não vive sem vinho, né? Mas não é um terroir muito favorável. Não é. É bem difícil.
mais pro sul ali, perto da campanha e tal, um pouco mais fácil, cruzilhada. Um pouco mais seco, mas... Né? Então, para você fazer controle de fungos... Eu ia falar isso, o problema é a umidade. Exatamente. O problema é a umidade. Chove muito. E chove... Não é só chover muito. Chove muito nas épocas que não é muito bom chover. Aí a poda, a colheita invertida, a dupla poda não ajudaria? Então, não tanto, porque daí o clima não vai ajudar, sabe? Vai estar muito frio, né? Na época que seria a época da colheita no inverno. E quem quer trabalhar com uma agricultura mais próxima do natural, do ciclo natural, vai contra o conceito de dupla poda, porque... Né? E não é só a dupla poda, tem enfim, outras coisas que envolvem o processo dessa colheita de inverno, né? Então, não se acredita muito, mas não funcionaria. Vai lá. Tanto que nem tem projeto de dupla poda lá mais pro sul. É mais para cima, né? Que mais sobre biodinâmica? Deixa eu ver se... que mais? O Beto, a gente entrevistou o Beto Cheirosa no podcast passado, ele falou que no biodinâmico tem aquele negócio de enterrar o chifre. Tá. Como é que é? Tá, boa. Bom, além do organismo, etc. Existe uma série de preparados biodinâmicos que são aplicados na agricultura, né? Lógico, biodinâmica, a gente fala de vinho, mas biodinâmica, o Steiner nem bebia. E o álcool, assim, existe até uma linha que fala, que até desconfia da viticultura biodinâmica, porque você está lidando com álcool, que é alguma coisa tóxica, né, para o corpo. Então, mas se eu for me intoxicar com vinho, eu quero um vinho biodinâmico. Bom, então, existem esses preparados que são 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos uns 8 preparados a 9, com o Fladen, que tem muito a ver com a homeopatia. Então, não são doses grandes, não é a quantidade, mas é a energia que aquilo concentra. Então, o chifre é o mais famoso, porque parece uma coisa meio, né, medieval, bruxaria e tal. Mas tem todo um porquê, por que tem que ser um chifre de uma vaca que teve, de preferência... X prenheses, enfim, tem todo um significado. A vaca é um animal muito valorizado na biodinâmica, tem muitas questões. Aí tem toda a questão com a astronomia também, não é astrologia, astronomia. A posição em que a Lua se encontra com relação às constelações, enfim, tem todo um... E eu e minhas amigas às vezes brincam, lá vem a doida aí não pode tomar... Do biodinâmico, não pode tomar o vinho tal, o vinho no dia tal, porque não é o dia fruta, não sei o quê. Mas trabalhando no Evine, eu não fazia o curso ainda, né? Mas eu olhava, tem um calendário de dias, né? E são 4 que lidam com os 4 elementos, porque os signos, as constelações, na verdade, né? São divididas em 4 elementos, né? O fogo, água, ar e... Fogo, água, terra. Ar e terra. Então, as constelações de terra são ligadas ao elemento fruto. Constelações de ar com flor, enfim. Água com água com... Não é flor... Água com... Gente, eu esqueci, meu Deus do céu. Tá, whatever. Depois a gente... Aí você corta, tá. E aí, quando você prova um vinho, tipo no Evai, por exemplo, eu provava o mesmo vinho várias vezes, às vezes várias vezes na semana, né? E aí tinha dia que eu falava, esse vinho tá muito bom hoje, tem alguma coisa. Eu ia lá no calendário de vinho dinâmico. Olha! Hoje é dia fruto, hoje tem não sei o quê. Tava bom. Putz, hoje o vinho tá muito fechado, o que tá acontecendo? Aí era um dia raiz, em que o vinho fica mais retraído. Então, não é que eu acredito, eu tenho certeza que isso funciona. Entendi. Certeza, sabe? Falando em funciona, a produção de vinho artesanal é puro romance ou tem um bastidor nem tão romântico assim? Tem algo mais duro nessa... sim, com certeza. Eu ponho até no meu Instagram, eu piso uvas e lavo caixas, porque lavar caixas é um grande trabalho na vindima, né? Então, vinho artesanal, porque a gente faz vinho, a gente recebe as uvas, vem em caminhãozinho refrigerado, tudo bonitinho e tal.
Mas muitas vezes é tipo 2 toneladas de uva que chega por vez. E quem faz é o Dani, o pai dele, que ajuda desde o começo. Eu, que tô lá, né, na vindima, tal. Eu tiro férias sempre na vindima pra ajudar. E às vezes tem um outro funcionário que ajuda, mas ele é extra. Tipo, às vezes tá, às vezes não tá, enfim. Então é tudo muito... A gente pega em todas as uvas que estão aqui na garrafa. E a parte da lavagem das caixas, né? Tudo, como é um vinho artesanal e a gente não fala que é vinho natural, porque o vinho natural, teoricamente, as uvas têm que ser orgânicas. E não são uvas orgânicas ainda. É um produtor super consciente, já se livrou de fungicida, etc., mas não são orgânicas. Então, o vinho é vinho. Eu até tiro esse assunto de natural, porque já tá muito cansativo. Então, é vinho, mas é um vinho artesanal feito só com um pouco de sulfito, ponto final. Fermentação espontânea e tudo. Então, a gente precisa ter um ambiente muito limpo para aquilo tudo funcionar bem. Porque eu não tenho chance de corrigir. Não tem pozinho mágico lá. Não vou enfiar uma carambada de sulfito para mascarar, para limpar, né? E clarificante. Não, é só uva e um pouquinho de sulfito. Doses baixas, às vezes, nem detecta, mas eu não tenho problema nenhum com sulfito. Assim, só não exagerar, né? Só tem com excesso. E então, bom, tem esse trabalho físico, né? A parte das lavagens das caixas, então tem que estar com uma asepsia super limpinha. O espumante, por exemplo, o Petinat, a gente tem que fazer... Como é que se faz Petinat? Ótima pergunta. Tá. Petinat é o seguinte, é o primeiro método de espumante que se descobriu na história. 100 anos antes de champanhe. Aliás, você lembra qual foi o livro que a Renata Alves indicou aqui no podcast? Viúva Clicquot. Ah, é verdade. Exatamente. Agora eu lembrei. Mas vamos lá, você estava dizendo como faz a produção do primeiro espumante, que é o... Isso. Então, como é que é? O Petinat é Pétillant Naturel, né? A abreviação. E é uma homenagem, um resgate, desse primeiro espumante. Então, era 1531, mais ou menos, em Limoux, no Languedoc, sul da França. E os monges faziam vinhos. Não tinha, né? Eles nem sabiam direito o que era fermentação. A descoberta das leveduras foi só com Pasteur no fim dos 1800. Então, o vinho, ele fervia, entre aspas, né? Ele borbulhava, porque eram as leveduras lá comendo o açúcar da uva. E quando aquela borbulha parava, beleza, o vinho tá pronto, né? E aí eles engarrafavam, entre aspas, né? Eram coisas muito mais artesanais, muito mais rústicas, né? Rudimentares. Frascos e ânforas, enfim, com contenedores mais rudimentares. E aí, os invernos eram muito rígidos nessa época. Beleza, aí entrou a primavera, os monges começaram a ver que os recipientes começavam a estourar. E aquilo, começava a ferver, entre aspas, né? De novo, começava a borbulhar de novo. Eles, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o quê. E aí, com o tempo, eles foram entendendo. Eles provaram alguns que tinham ficado fechados. Isso aqui tá gostosinho, bolha. E com um tempo, eles falaram, não, vamos dominar essa prática. E, enfim, se diz que Dom Perignon foi pra lá estudar sobre isso. Alguns falam que ele foi atrás de um rabo de saia. Lenda não falta, né? No mundo do vinho. No livro da Viúva Clicquot, eles dizem que o Dom Perignon foi contratado para resolver um problema no vinho, que era a borbulha. Então faz mais sentido. Várias, mas são várias as lendas. E aí, bom, como é que se faz hoje em dia Petinat? Basicamente, eu engarrafo um vinho que está no meio da fermentação. Mais ou menos isso. Só que não é no meio, né? Tem todo um cálculo ali de densidade. Eu tenho que ter um X de açúcar remanescente ainda no meu vinho para aquilo terminar de fermentar na minha garrafa, mas esse cálculo tem que ser perfeito, assim, porque se eu tenho pouco açúcar, eu vou ter pouco álcool, pouca bolha também, né? Álcool e bolha. O álcool não é nenhum problema, o problema é a bolha. E por que forma a bolha? Porque a garrafa tá fechada. Não tem como o gás carbônico sair. Se eu engarrafo com muito açúcar, pode ser que a minha rolha exploda, né? Então, e às vezes isso aí é no meio da madrugada. 3:30 da manhã. Você nem dorme, né? Você fica lá. É tipo parto,
né? Tá, tem que esperar. Como que tá a densidade? Você tá morrendo de sono, né? Tem que engarrafar patinate. Mas tudo bem, faz parte. Uma vez por ano, é uma delícia. Eu amo. Passo o ano esperando a vindima. Mas é puxado. E várias coisas, assim, tipo... Carregar uma coisa pro outro lado, sabe? Não tem maquinário, né? Uma das primeiras viagens que eu fiz com a minha esposa foi pro Vale do Colchagua. A gente nem parou em Santiago, a gente foi direto pro Vale do Colchagua. E, coincidentemente, a gente caiu no meio de uma vindima. E eu achei a vindima bruta. Não tem todo esse romance, né? É algo mais... Duas coisas. Iago, quebra um galho pra gente. Pega aquela outra garrafa, por favor, que tá lá na geladeira. Maria Emília Tala, que vinho aqui? É esse? Vamos lá. Tá? Eu nem provei, eu só falei. Vamos lá. Depois eu conto a história desse vinho. Bom, pra mim tem um perfil bem bordalês, pelo tipo de aroma. Muito bom. Não é só porque eu vi a garrafa, não, mas ele tem uma família de aroma bem da família de Bordeaux. No nariz... Obrigado. Ele até parece que tem certa idade, mas pela cor eu não tô vendo nenhum halo mais acastanhado, nem nada. Mas eu acho que ele não é super novo, não. Eu acho que ele deve ter uns... vou pôr na boca ainda, mas talvez uns... Sei lá, uns 5 anos. Tá, eu acho que é um blend bordalês, tá? Vamos lá. Quer um pouquinho, Iago? Depois, eu tomo depois. Tá bom. Então, hora que acabar, lógico, o trabalho, né? Tem razão. Não, tá bem redondo. Ele tem... eu acho que ele tem uns 6 aninhos, talvez. Ele tem um umami, assim, no final, que me agrada muito. Né? Uma coisa meio sápida, assim. Bem redondo, tanino super fino. Agora vamos ver. Novo Mundo, Velho Mundo. Tem todo um esquema. É que eu adoro degustação às cegas. Você fala que não precisa ser técnico, mas eu amo. Não tem jeito. Novo Mundo, Velho Mundo? Vamos lá. Eu acho que é Velho Mundo. Barrica. Sim. Barrica... Tem uma barrica super bem colocada, não é aquela barrica... mas pela textura do vinho, né? Não é essa finesse aqui, assim, que ele tem de tanino. Me indica a barrica. Até pelo estilo dele, né? Um estilo bem tradicional. Acho que ele tem um final meio salgadinho, sápido, como eu disse. Tem um álcool médio. Hoje em dia só tem safra quente, né? Não dá pra falar nada, então... Mas me pareceu... Me lembrou até um vinho da Delacroix, assim, um Chateau Majance. Que é um Bordeaux 2014 de lá. Que eu provei recentemente. Então, se é ele, não, né? Tá. Esse vinho aqui, na verdade, eu não sabia o que trazer para você. Eu trouxe no podcast passado. Foi uma coisa interessante porque o Beto Gerosa, ele trouxe um vinho nacional, chama Pássaro Negro, de uma vinícola... Não conheço. Sensacional o vinho. E eu trouxe um vinho nacional também, chama Intrépido. E aí eu falei assim, eu não vou levar um vinho nacional para Maria Emília. Aí eu resolvi escrever outra coisa. Mas eu queria trazer um vinho que tivesse uma história para contar. Sim. Esse vinho aqui eu tomei há muito tempo atrás, numa degustação com os amigos em Brasília. E aí eu achei esse vinho numa visita que eu e o André a gente foi fazer num bar de vinho que chama Monte Cristo. Lá em Santo André. Um bar de vinho... Santo André aqui? Santo André aqui, mas um bar de vinho assim sensacional. Que legal. E a gente passando, eu falei, eu tomei esse vinho e eu tinha na memória algo completamente diferente do que eu tomei agora. Tinha na memória um vinho mais, talvez, América do Sul. Ele é da América do Sul, é um vinho chileno. Eu tinha na memória talvez algo assim mais
mais argentino, menos bordalês. Mas vamos lá, esse é o vinho que chama Erasmo. Aham, eu Ele nunca é um tomei, vinho- mas eu já vi esse vinho. Ele é um vinho 2011. Mais antigo ainda, nossa. Vale, eu comprei esse vinho, eu coleciono vinhos 2011 porque é a idade de nascimento da minha filha. Sim. E aí o André tem um filho que também nasceu em 2011, aí nós compramos esse vinho, nós dois, com a safra 2011. Ele é um corte, você tá certo, é um corte bordolês. Esses são feitas Cabernet Franc, entra no corte bordolês? Isso, Syrah. Syrah, não. Então tá, então é isso mesmo. É Cabernet Sauvignon, Merlot, típico corte bordolês, o Cabernet Franc e um finalzinho de Syrah. Então você acertou. Ele é um corte bordolês, fora pro finalzinho aí do Syrah. 18 meses de barricas usadas e eu não identifiquei o nome da vinícola, mas eu sei que ele é produzido numa região, na propriedade chama Fazenda Erasmo. Mas Por é com isso, água? o nome do vinho, Maule. Maule, tá. Maule. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Parabéns, muito Trouxe bom, viu? Obrigada. Com certeza eu trouxe com muito carinho. Não sei se estava bom, mas foi escolhido poxa. com muito carinho. Muito obrigada. Agora é o seguinte, Maria Emília Atala. Eu quero saber o que é isso daqui que você trouxe, que é Vamos a surpresa aqui da degustação. Bom, aqui é o seguinte, a nova aventura que eu estou me enveredando, que estamos nos enveredando. Você e o Dani. Eu e o Dani. Um abraço, Dani. Esperamos você no próximo podcast. Ele não para de falar. É melhor você reservar 3 dias de estúdio. Muito bom, muito bom. Bom, o que acontece? Quer que descarte? Acho que deixa... Eu vou tomar uma Vamos água deixar? ali. O abridor tá com você? Não, é de rosca. Então, perdão. Tá. Beleza. Então vamos lá. O que acontece? É um vinho? Então, calma. Iago, calma, cara. Diva, calma. Diga. Há uns 2 anos atrás, em julho, mais especificamente de 22, perdão. Nossa, passando muito rápido o tempo. Eu, comecei a pensar, eu tava precisando, com falta de algo criativo, né? Porque o meu trabalho... Você tem uma necessidade grande de preencher esse seu lado criativo, né? Você está sempre em busca de coisas, né? Muito bom. Pra manifestar essa energia. Muito bom. Eu não cozinhava mais, evento, não sei o quê. Eu preciso de coisas que eu consiga manifestar com as minhas mãos e ver, sabe? Porque assim, o meu trabalho hoje em dia é total online. Eu vendo vinho, mas eu não vejo o meu cliente face a face, eu não dou uma garrafa na mão dele, sabe? Faz muita falta isso. Eu demorei pra entender qual era a origem desse vazio. O lance essa relação também, né? Exato. E aí... Uma troca de energia. Troca de talvez. energia. Eu amo serviço, sabe? Serviço eu acho muito nobre. Essa coisa de você dar um pedaço seu pra alguém, sabe? Uhum. E aí... Falei... Me veio uma ideia assim, vermute. Falei, vermute, deixa eu pesquisar mais sobre isso. Eu já tinha aprendido na faculdade, bem en passant, assim. Falei, peraí, vermute é uma bebida ancestral, é muito antigo, é quase tão antigo quanto o vinho. Os bens bem rudimentares, né? Não mais sofisticado. A base é vinho, então no mínimo 75% de vinho. É um vinho fortificado aromatizado. Falei, eu tenho um vinho bom, fácil aqui na minha mão, com liberdade para criar em cima desse vinho. Eu tenho uns colegas nossos que fazem destilados ali em Monte Belo, destilados artesanais, que usam as uvas da Vinhas do Tempo para fazer grapa e às vezes destilam vinhos da Vinha do Tempo para fazer destilado de vinho, tipo uma base de brandy, vai. Tá aqui na minha mão. E eu tenho todo o meu conhecimento de cozinha, de associação de sabores, aromas, etc. Eu já fiz alguns cursos de ervas, banhos de ervas, etc. Eu gosto dessa parte, sabe? Meio bruxaria. Falei, vou começar a testar. Aí comecei a testar. Enviei para alguns amigos e tal. E o Danilo Nakamura é um jornalista e crítico de gastronomia, entende muito de gastronomia e de drinks. E eu mandei para ele. E aí, mas assim, super com vergonha quase, né? Porque, tipo, eu sou do vinho, não sou muito do drink.
mas eu tratei isso como um vinho. E aí, quase que um vinho misturado com a minha parte de cozinha, mas sem mascarar o vinho. Uma coisa mais delicada, assim. Aí eu mandei, e aí eu tava dormindo um dia, aí o Daniel me acordou. Ô, Maria! Acorda, Maria! Olha isso aqui! Aí ele mostrou assim o celular e falou... Meu, o Danilo amou, ele recebeu, postou isso aqui. Isso aqui é ouro engarrafado, não sei o quê. Falei, gente, que emoção, né? Acho que pode dar bom, mas isso já faz 1 ano e meio. E aí, continuei fazendo teste, etc, etc. E aí, enfim, estamos lançando, ainda tá assim, agora tá em 2 restaurantes, tá no Arturito, novo, que tá lindo, aliás. Tá lá, que legal. Bem bonitão, um orgulho. E na carta do Barouche, que é o que tinha, né, Largo Barouche, essa aqui tá na Vila Madalena. E aí, enfim, tá só com eles. E a ideia são lotes, microlotes, porque depende do vinho. É como um pensamento de um vinho, né? Não é o vermute, aquele vermute... Eu posso... Assim, as receitas podem variar. Mas o meu objetivo é sempre priorizar a qualidade do vinho, que eu acho que é isso que falta. Dos botânicos, a gente está plantando Artemisia, porque tem que ter Artemisia absinthium, que é um tipo Losno. E aí os botânicos eu posso criar, né? E a ideia é fazer uma hortinha biodinâmica dos botânicos, enfim. Então tá tudo interligado. Nós vamos beber, provar. Então... Vamos lá. Como é que abre? Você abre? Quer que eu abro? Por favor. Vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. Eu gosto de Negroni. E aí eu quis começar a fazer os meus Negrones. Hoje eu não gosto mais tanto, porque eu tomei um porre com um amigo meu que chama Gabriel, eu não vou falar o sobrenome dele. Ninguém pra sabe. Pra não entregar. É um Gabriel e mora em Brasília. Aí as pessoas tirem as próprias conclusões. Não, achei que era o Raeli. Não. É um cara que é um irmãozão, é um amigão. E, enfim, então eu tô meio... Depois desse porre eu fiquei meio... Não tô mais tão... Aliás, a pessoa que confirmou, que era você que atendeu a gente no Evai, é um cara também, um grande amigo, que adora também Negroni. E aí eu fui pesquisar o que faz Negroni, e no Negroni vai vermute. E aí eu falei assim, e que raios é o vermute? E é exatamente o que você descreveu. É o vinho com ervas, com os botânicos que você mencionou. Então, e fortificado. Tem que ter um álcool, no mínimo 25% de um álcool mais forte. Entendi. Que pode ser tipo, vermute industrial, como é que é? É um vinho, né, uma qualidade. Né? Um caramelo, normalmente, para dar amargor, para dar cor. Mix de botânicos, mas normalmente vai num industrialzão, vai ser algo mais industrializado, né? Naturalmente. E um álcool, cereais, sei lá, neutro. Mas daí aí você pode, isso aqui é a base, né? Você pode afunilar, fazer um vinho bacana, o botânico que você planta, usar um álcool artesanal, não sei o quê, então... Que é o que a Maria Emília Tala tá fazendo? Exatamente. Pegando um vinho bacana... plantando seus botânicos, sem caramelo? Sem caramelo. Tá bom. Então, vamos mas ver pode ser, não sou contra o caramelo, mas assim, essa receita não vai. Então, eu vou te mostrar o que é esta receita. Você vai ver que não tem nada a ver. Olha, dá pra ver a cor, pessoal? Acho que não, né? Então, dá? Eu tomei um rosé da mesma vinícola do Intrépido, que chama Garbo, que estava bem parecido com isso daqui. Aliás, tomei na casa de um querido amigo também, o Marcos, e estava parecendo um Jerez, assim, remetendo um Jerez. Tá com uma cara assim do rosé lá da Garbo, uma cor super bonita. Com uma cor meio de pôr do sol. Que delícia, hein? Então, peraí, pra eu provar com você, como é que eu... Você descarta pra gente, Iago, por favor? Obrigada, Iago. Enquanto isso... Pode passar uma aguinha, se você puder, por gentileza. Obrigada. Aproveitando, o vermute é a união dos elementos cozinho, vinho e natureza? Com certeza. É mesmo? Pode deixar aí, Maria Emília, pode deixar aí, não se preocupe. Mesmo? Sim, porque você estava falando, né? Enfim, tem o lance do botânico, tem o lance do vinho...
E a cozinha entra o quê? Entra a percepção, né? Sua história para compor o que vai nesse vermute? Sim, eu acho que essa sensação, essa sensibilidade, na verdade, para equilíbrio de aromas, sabe? Uhum. De infusões e tal. Então, acho que tem a ver com isso. E é muito gostoso, né? Você produzir uma coisa que saiu de você e você pode... Porque os jantares era muito legal, mas era uma coisa que eu não poderia engarrafar, né? Era aquele momento. Boa. E esse aqui eu tô engarrafando o momento, né? Na verdade. Então é muito... tá muito gostoso. A base desse aqui é um vinho... É um Pet-Nat de Gamay. Rosé. Obrigada. Obrigado, Iago. O Rosé da Garbo era Gamay também. Olha só. Mas não era da Vinícola Garbo? Da Vinícola Garbo. Tá. Será que eu já tomei? Não tomei esse vinho, mas eu acho que eu já vi. Muito bom, muito gostoso. Eu participo de um grupo de WhatsApp que a galera só fala de vinho nacional e aí veio uma indicação. Os rótulos da Vinícola Garbo são lindos, né? Sim. Como esse daqui. E aí eu fiquei curioso e fui comprar. E acabei tomei o rosé, trouxe o Intrépido aqui pro Beto Gerosa experimentar. E eu tô com mais 2 em casa lá. Enfim, o rosé eu gostei bastante. O Intrépido também, mas o rosé eu achei muito gostoso. Mas vamos lá. Então, esse daqui que você estava dizendo... O interessante é o quê? É um Pet-Nat Rosé de Gamay. Mas por que eu usei um Pet-Nat Rosé de Gamay? Por que eu não usei um vinho, né? Lembra que eu falei da engarrafar o vinho, Pet-Nat no meio da madrugada, etc. Quando tá rolando a fermentação, não é assim, daqui a meia hora vai estar com X de açúcar, a densidade vai estar... Não, é uma coisa que pode disparar, porque depende da temperatura, depende de um monte de coisa. Ou pode estagnar. Então, e a gente perdeu o timing do engarrafamento desse Pet-Nat. Ele ficou lindo, mas não deu aquela bolha ideal. Ele ficou com bolha, mas não ficou com tanta bolha quanto o Dani queria, sabe? Ele falou, não sei e tal. Eu falei, deixa eu fazer uns testes com esse Pet-Nat. E ele falou, daí a gente falei, tá ideal, tipo, né? Eu não queria lançar um produto que não tava assim, com a bolha ideal, né? O vinho tava perfeito, mas vamos fazer isso aí, e deu certo. Então, a base... E é o que dá bastante acidez, porque, né? Ele não tem bolha. Esse foi o primeiro vermute? Eu fiz vários testes. Eu fiz testes com Chenin Blanc, fiz com... Entendi. Com outro rosé. Fiz com... O que mais? Com outras receitas, num vinho branco, enfim. Mas esse foi o que a gente achou que, vamos começar com isso aqui. Vamos ver o que dá. E depois a gente... brinca. E a botânica que entra é a sua mão, é a sua sensibilidade. Sim, exato. Daí, o que eu assim, a primeira vez que eu fiz, o que eu peguei? Assim, eu espalhei numa assadeira várias especiarias e flores e ervas e não sei o quê. E falei, fui cheirando, não, isso aqui vai com isso aqui vai com aquilo, Nossa, sabe assim? Que legal. É muito legal, porque, sei lá, isso é minha... Eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Teve uns que não deu certo, mas muito teste, né? Então, a base é um Pet-Nat de rosé de Gamay, da safra 22. Aqui de infusão eu tenho casca de laranja, açafrão espanhol de pistilo, coentrigão, cardamomo, camomila, hibisco e... Não lembro mais. Nossa, hibisco... Algo mais. Não, lógico, e artemisia. É isso. E o álcool é um álcool é um destilado de vinho de Gamay do Dani, da safra 20. Então, é tudo, tipo, com traçabilidade, sabe? Tudo a gente sabe. E é isso. Então, está aí, mas... Saúde, sensacional. Saúde. Linda, linda, linda a cor. E chama Dea Vermouth porque o vermute, esse nome vermute, vem porque no alemão a Artemisia absinthium se chama Vermouth.
E eu falei, eu quero remeter a algo que traga essa origem, né? Do porquê do vermute. Você vai ter direito a levar as 2 garrafas e eu vou levar esse vermute. Não vou dividir com o Iago. A Maria Emília é torcedora do Grêmio, que é algo estranho, porque ela é paulistana. E aí nós fazemos... Normalmente a gente faz umas perguntas para o convidado para saber algumas coisas do convidado para a gente preparar o nosso roteiro. E a pergunta que a gente fez para ela, se ela gosta de música, ela respondeu: gosto muito. Ando ouvindo muito reggae ultimamente, mas gosto desde mantras, jazz, toques de umbanda, rock progressivo e fado. Eu me considerava um cara... eclético. Exatamente. Eu quase coloquei Até eu li essa resposta. Mas eu falei, acho que não, mas agora eu só posso falar. Mas essa daqui, assim, não é a melhor resposta. A melhor resposta foi quando a gente perguntou sobre os hobbies. Sim. A Maria Emília respondeu o seguinte: provas de trail, corrida de montanha, eu não copiei tudo aqui. Cavalgada, escrita e cachorro. Mas o provas de trail, tava comentando com você, né? Você diz assim, foi a minha redenção no esporte. Não, como é que aconteceu? Assim, quando eu era pequena, meu pai sempre andou muito a cavalo, jogava polo, etc. Então, cavalo pra mim sempre foi muito natural. Beleza, então, mato, né? Sítio e tal, minha família tem um sítio em Itu. Eu sempre gostei de fazer minhas trilhinhas de criança, assim, autônoma, né? No mato, tá. Mas na escola eu era uma negação, ninguém me chamava pra time de futebol. Eu era um horror, assim, bullying. Eu odiava aula de educação física, normalmente é que as crianças mais gostam, né? Odiava. E aí, corria mais ou menos, fazia umas provinhas, assim, tá? Mas assim, né? E aí uns amigos começaram a falar pra mim, nossa, a gente tá fazendo umas corridas de montanha, corrida de trail, de trilha. O que é isso, né? Eles explicaram, eu falei, gente, isso aí deve ser muito legal, porque junta a corrida que eu gosto com... Mato, aventura, tal. Exato. Uma coisa mais rústica, paisagem e tal. Eu falei, vou ver isso aí. Aí demorou um tempo, aí eu me inscrevi lá num grupo de corrida, que eu amo, que é o Núcleo Aventura. Lá em Monte Belo? Não. Aqui em São Paulo. Isso foi em 2015. E aí, me apaixonei e tal. Aí eu fui fazer, depois de, sei lá, uns 5 meses que eu tava treinando, eu fui fazer uma prova de montanha em São Bento do Sapucaí. De 12 quilômetros. Que é uma produção de microvinícolas considerável aqui em São Paulo, né? E de produção de queijo, charcutaria. Bem legal. Serra da Mantiqueira. Exato, Serra da Mantiqueira. Mas vamos lá. Aí você estava lá em São Bento do Sapucaí. Fiz a prova de 12, assim, na minha preocupação, será que eu vou conseguir terminar a prova? Assim, nesse nível. E aí, eu tirei em terceiro geral. Falei, gente... Acho que... Descobri! Gente, eu subi no pódio, eu juro. Sabe aquele meme que tem da criancinha? Que deu o primeiro, o segundo e o terceiro? Sim, era eu. Até hoje. Perspectiva é tudo, né? Gente, eu falei, que legal e tal. Me deu uma coisa de autoestima, assim. Eu falei, nossa, me encontrei. E aí, enfim, aí tô nesse grupo até hoje. Hoje em dia eu faço planilha, né? Porque eu moro lá. Mas continuo treinando. E aí eu descobri com o esporte, assim, eu tenho colegas de mais de 70 anos que fazem provas, assim, de tipo... o Cruce de Los Andes, que é uma prova de 100 quilômetros nos Andes. Você tem que acampar, 33 quilômetros por dia. Tem uma amiga que fez. Fez um treinamento bruto, assim, pra... Você trabalha certa musculatura que normalmente você não trabalha na corrida, né? Ela gosta muito de correr e ela fez um treinamento específico que ela fez, o Cruce de Los Andes. Então, aí eu fiz o Cruce também, fiz 2 vezes. E aí você descobre que, poxa, é possível, né? Eu li um livro que eu adoro, podia ter indicado esse, que chama Born to Run, Nascido pra Correr. Acabou de indicar, pronto. Pronto, tá indicado. Que esse livro mudou a minha vida, porque eu comecei... Falei, gente, a pessoa, pra mim, maratona... 42 quilômetros. Era o máximo que o ser humano poderia correr.
descobri que não, tem prova de 260 quilômetros que as pessoas fazem. Os índios, os tarahumaras, lá no México, fazem de sandália. Tudo bem, né? Nascido para correr. Mas eu falei, nossa, e aí... Não sei, ainda tenho... Vamos ver. Acho que a ultramaratona é 80, né? Ultramaratona é mais de 42. Pronto. Eu já sou ultra. Vamos voltar para um assunto que eu consiga lidar melhor do que correr 42 quilômetros. Eu gosto de perguntar sempre a respeito de harmonização. Se o André estivesse aqui, eu iria encher o saco e dizer... não vale dizer sobre chocolate e café, que eu acho que são inimigos naturais do vinho, o André não acha. Obviamente que, né, com um vinho de sobremesa cai, sim, bem o chocolate e tal, mas precisa de um vinho específico para harmonizar. Mas assim, você tem um histórico na gastronomia, você tem um histórico no mundo do vinho. O que a Maria Emília gosta de comer e harmonizar com vinho? Ou melhor, gosta não, o que mais gosta, né? Você deve gostar de muita coisa. O que a Maria Emília mais gosta? De harmonizar. Vou dificultar. Queijo não vale, porque você já falou que você gosta muito de queijo. Tá bom. Queijo a gente já vai eliminar. Olha, eu acho que eu gosto muito de massas. Nem sei porque eu pensei nisso, mas assim, quando você perguntou pra mim, me veio uma massa com frutos do mar, mas assim, uma massa com... um dos pratos mais gostosos que eu fiz na minha vida, e não é nada sofisticado, era um linguine com... Eu amo ostra crua. Assim, foi totalmente contra as minhas teses, mas era uma ostra, assim... puxada no molho, que era um molhinho de limão. Acho que é porque você falou do molho de limão da massa. Acho que eu lembrei disso. Era um linguine com molho de ostras, com leve creme de leite, mas bem fininho, assim. E bastante cibolete. Foi um dos pratos mais gostosos que eu já comi na minha vida, que eu já fiz. Muito bom. E são pratos que eu gosto de harmonizar com vinho, né? Isso é bem óbvio, né? Um chablis gostoso, bem fresco. Mas vinhos bem minerais. Eu acho que eu gosto de harmonizar, né? Vinhos com salinidade, né? Que te fazem salivar e te pedem alguma coisa. Mas eu acho que comidas mais simples até. Porque eu acho que quando... O vinho já pode ser tão complexo, quando o vinho é bom, ele pode ser muito complexo. E a comida, às vezes a comida é muito complexa, você fica até com dor de cabeça, né? Porque é muita coisa pra você pensar. Eu quero curtir. E aí, isso eu acho que... Eu gosto de uma culinária mais roots também. Você me fez lembrar muito, eu moro em Brasília há um tempo. Minha filha é brasiliense, inclusive, nasceu lá. E a gente frequentava muito um restaurante chamado Trattoria 101. Eu não sei se existe a Trattoria 101 ainda. Eu sei que a minha filha aprendeu a comer massa com o Luigi, que era um italiano, proprietário da Trattoria 101, que já faleceu. Eu quando eu ia para Brasília, eu sempre procurava ir lá na Trattoria. E uma vez que eu fui, eles me avisaram que o Luigi estava doente e tal, e já faleceu, uma pena. E eu lembrei porque sempre que eu ia lá, eu não lembro se nós pedíamos ou, enfim, sempre tinha alguém comendo espaguete com vongole. E eu achei que você ia falar vongole para combinar. Um vinho não vale o seu vinho e o seu vinho do Dani. Um vinho que você provou recentemente, que você gostou bastante fora do circuito. Bom, a gente uma novidade, talvez. Sim, a gente costuma tomar vinhos franceses, mas tem um vinho que me impressionou muito. Não foi tão recentemente, mas foi um dos vinhos que mais me impressionou nos últimos tempos. Que é um vinho de uma amiga. Pode ser vinho de amiga? Que é um Gamay da Vanessa Medin. Que foi um dos pouquíssimos, acho que quase o único vinho que o Dani errou na degustação às cegas. Errou no sentido de falar que era um vinho francês e era um vinho brasileiro. Uma amiga bem querida produz vinho lá em Garibaldi. E ela faz um Gamay bem gostoso, um Gamay que ela produz. Ela planta. Eu acho que eu acompanho ela, faz um tempo que enfim, não vejo nada no Instagram dela. Eu acho que eu a conheci
no último Naturebas, de Sim. 2023, alguma coisa assim. Ela é bem querida mesmo. Bacana. A gente estourou o nosso tempo já 10 minutinhos, né, Iago? Então, a pergunta que o André Gaiofato faria para você. Projetos. Projetos? O que a Maria Emília tem de projetos? Quer dizer... tem um aí, ó. Esse para mim... Olha, Maria Emília, vocês acertaram em cheio. Curtiu? Quando você estava falando da forma como você produz esse vermute aqui, é sucesso, né? Da sua sensibilidade, a entrega. Quando você fala assim, ó, eu gosto, né? Quando eu estou fazendo a alquimia do vermute, é algo que me dá prazer, certeza de sucesso. Então, o vermute não vale, da vinícola vale. Enfim, quais são os projetos da Maria Emília? Então, bom... Como diria o André Gaiofato, quais são os projetos de futuro da Maria Emília? O projeto é ficar rico só beber vinho bom, né? Mas, no meio do caminho, porque eu adoro trabalhar. Eu sinto lhe dizer que dinheiro é bom, mas pelo nosso bate-papo aqui, não é um negócio que vai preencher as suas necessidades. Eu sei, eu falo brincando, porque Sim, não adianta. Mas o assunto do vermu... Bom, tá bom, não posso falar, mas eu acho que continuar, aplicar principalmente o que eu tô aprendendo no curso de agricultura biodinâmica, aplicar num organismo biodinâmico que a gente consiga construir, sabe? Isso é muito um sonho, sabe? Tem uns bichinhos e tal. Não é nada grandioso. Eu penso em algo, tipo... que eu consiga gerenciar e ter o contato mais vivo com a natureza, sabe? Que eu acho que é um pouco de resgate também da minha infância, do sítio dos meus pais. Eu acho que é isso. E aí produzir as coisas, o máximo de coisa que a gente conseguir pra gente consumir, pra gente, enfim, se relacionar com os outros. Acho que... Uma aplicação dessa vivência, ou melhor, do aprendizado da biodinâmica. Você estudou Cabala? Estudei. Por isso que eu tava falando. E aí, curtiu? Não, amei, assim, foi... Ultimamente eu ando até relendo alguns livros de Cabala, mas, assim, lei de causa e efeito, não sei o quê. Assim, pra mim, me ajudou demais, minha vida continua me ajudando. Mas por que você perguntou? Não, porque eu não tinha ficado claro pra mim. Porque você tinha o Café Kosher, sim, que era num centro de estudos de Cabala. Sim. Eu falei, puxa, né, que bacana. Maria Emília, a gente normalmente termina dizendo assim, ó, eu falo, eu sou o Ronaldo Galo, ele fala, eu sou o André Gaiofato, nós somos o Conexão Tanino e a gente faz um brinde. Tá. Então, dessa vez a gente vai falar assim, um beijo pro André Gaiofato, eu sou o Ronaldo Galo, ela é a Super Maria Emília Tala. Obrigado por ter vindo ao Conexão Tanino. Obrigada, André. Saúde. Saúde.